Falamos agora de um assunto que volta à tona. A coqueluche é uma doença infecto-contagiosa que volta à cena em alguns casos, inclusive um caso já confirmado em Cachoeira do Sul. É uma doença que se desenvolve em etapas e, para nos dar mais informações com relação ao tratamento, prevenção, as possíveis sequelas de uma doença mal cuidada, nós vamos conversar com o Dr. Lucas de Proença Dalk, médico infectologista, diretor técnico do HCB. Doutor, queria te agradecer por receber a gente aqui e para dar informações tão importantes de um assunto que volta à tona, principalmente para quem é leigo. A coqueluche nunca foi erradicada, a gente não teve algum tempo sem ter coqueluche. Na verdade, o que se tem é uma diminuição da incidência dos novos casos de coqueluche. No Rio Grande do Sul, em 2016, a gente teve 108 casos confirmados e ano passado, só que não tinha fechado ainda, mais de 50 casos confirmados. Então há uma diminuição da incidência, mas não erradicação. Quais são os meios de contágio da coqueluche? A coqueluche é uma doença infecto-contagiosa transmitida por gotículas respiratórias. Então, através da tosse, através da fala, através do espirro. Ela é ocasionada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis e o meio principal de contágio é por gotículas respiratórias. Ou seja, para adquirir a coqueluche, você tem que ter contato com outra pessoa que está infectada. Com outra pessoa, pessoa a pessoa, exatamente. O fato de haver um contaminado aqui em Cachoeira do Sul, pode-se dizer que existe um foco, já que a contaminação é feita de contaminado para quem não está contaminado, no caso, mas há necessidade de haver alguém contaminado? A gente tem um caso confirmado, pode existir um foco, mas a vigilância está trabalhando para isso, para ver se existem outros casos suspeitos, outros contactantes. A coqueluche, inicialmente, nos quadros iniciais, ela se apresenta como uma infecção de via aérea superior, como se fosse um resfriado comum. O paciente se apresenta com coriza, tem uma tosse, pode ter uma leve dor no corpo, uma febre baixa. Na maioria das vezes, pela incidência, a gente pensa que é algum processo viral, um resfriado comum. Às vezes se passa despercebido nesse estágio inicial que se apresenta assim. Posteriormente, a próxima fase, que a gente chama de tosse paroxística, o paciente se apresenta com muita tosse. O paciente tem acessos de tosse ininterrupta e posteriormente à tosse tem um ruído bem característico da Bordetella, que é a bactéria causadora da coqueluche, que os pediatras chamam de guincho inspiratório. O paciente pode ter vômitos, pode ter desmaio após esses acessos de tosse, pode evoluir com algumas complicações que são bem raras nessa doença. Depois, o próximo período é o período de convalescência, que a gente chama, que é a diminuição de todos os sintomas. Então, o que o Ministério preconiza é o paciente. Qual que é o paciente suspeito? É o paciente que tem tosse seca há mais de 14 dias de evolução, tá? E tem um ou mais dos seguintes critérios: esse acesso de tosse, a tosse paroxística que a gente chama, tem esse ruído inspiratório, que é o guincho inspiratório que os pediatras denominam, e pode ter um vômito após o acesso de tosse. O meio de combate à coqueluche é a vacina. A maior medida preventiva da coqueluche hoje é a vacinação. A gente disponibiliza a vacinação em lactentes, A vacinação é feita com 3 doses e mais 2 reforços. Uma dose, as doses são aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Posteriormente, aí os reforços entram nos 15 meses, 1 ano e 3 meses, e depois aos 4 anos de idade. O fato de haver um caso confirmado em Cachoeira do Sul de um indivíduo fora dessa idade, isso pode-se dizer que o tratamento anterior ou na verdade, não foi feito de forma satisfatória, por isso que há essa abertura para a contaminação? A vacinação, ela tem uma efetividade de 70% a 95%.
A gente, quando faz a vacina, a gente fica com uma imunidade. Essa imunidade, ela é gradativamente, vai caindo gradativamente. Então, a cada 10 anos, o ideal é que se faça uma nova vacinação. Esse paciente que a gente teve, 9 anos de idade, então é bem o período que, por mais que ele tenha feito efetivamente todo o calendário vacinal, já era a idade de ter caído essa titularidade. A vacina não exime que não se tenha doença, mas se tiver com a vacinação completa tudo em dia, a chance de a severidade da doença ser menor é bem alta. Para indivíduos adultos, qual o período necessário para uma ação preventiva? Adolescentes e adultos, a gente recomenda a cada 10 anos essa vacinação. Pode ser feita a vacinação para prevenção da coqueluche. Lembrando que essa vacina ela não é disponibilizada pelo SUS. Para adolescentes e adultos ela não é disponibilizada pelo SUS, mas o calendário vacinal de lactentes e crianças pequenas são sim disponibilizada pelo SUS. A coqueluche não tratada de forma satisfatória, ela pode deixar sequelas no paciente? Pode inclusive evoluir a óbito, pode sim. O ideal é que a gente trate o quanto antes, quanto mais precoce na evolução da doença, o tratamento é mais efetivo. Quanto mais precoce o tratamento, a gente diminui tempo de doença, a gente diminui severidade da doença e a gente diminui a transmissão. Então a gente consegue fazer mais uma medida preventiva para evitar que outros casos apareçam. Existem situações em pessoas contaminadas já numa idade mais avançada? Sim. Inclusive, adolescentes e adultos entra como fatores importantes que a gente chama de carreadores da bordetella, dessa doença da coqueluche, né? Responsáveis pela transmissão da doença. Nos adolescentes e adultos, o quadro é um pouco diferente, não necessariamente precisa ter aquela tosse seca, aquele ruído, tudo como é tradicionalmente. No adolescente e no adulto, por isso que entra como um diagnóstico de difícil suspeita na maioria das vezes, porque é uma tosse crônica que a gente não sabe a etiologia definida, a gente tem que pensar. No adolescente e no adulto tem que suspeitar sim de coqueluche. Independente da idade, o correto para prevenção, no caso, ao tomar a vacina, é de 10 em 10 anos, independente se é adolescente ou adulto ou já de uma idade mais avançada? Faz o calendário vacinal normal e a partir dos 11 anos de idade o ideal é que se faça de 10 em 10 anos. Claro que em alguns cenários, por exemplo, pessoas que trabalham com criança, pessoas que trabalham em creche, trabalhadores de hospital, trabalhadores de UTI neonatal, esses profissionais de saúde é orientado a fazer sim a vacinação. Alguém que seja detectado, doutor, com coqueluche já num estágio avançado, apenas a vacina é suficiente? Assim, o tratamento até 6 semanas, como eu falei, até 6 semanas é o ideal que você faça, né? A partir disso a gente não tem dados, o tratamento em si, de que vai diminuir severidade da doença, tempo de doença e taxa de transmissão. Então, quanto mais precoce o tratamento com antibiótico, melhor. Alguma outra recomendação ou dado importante? A gente então sempre suspeitar, né? Isso a gente sabe que a morbimortalidade em crianças abaixo de 1 ano é bem maior. Então, no adulto e no adolescente, que é outro cenário, a doença não é tão grave. É mais grave nessas faixas etárias menores. A gente lembrar que no adulto e no adolescente, que é o caso que a gente teve em Cachoeira, não necessariamente precisa ter todos aqueles sintomas clássicos. Então, no adolescente e no adulto, que um possível contactante teve contato com uma pessoa com doença e tem uma tosse seca crônica, que a gente diz que há mais de 14 dias, tem que sim levantar a suspeita e investigar e tratar esses pacientes.